sua disposição. Então você pode estar acompanhando ou aqui pela rede, né, até 12:30. Ainda não estamos totalmente na rede, mas em breve, né, vamos ver quando vai ser, eu aviso vocês. E até 12:30 eu tô aqui podendo responder suas questões, suas dúvidas. Liga aqui pra gente, né, e participe. 0 operadora 11 2039 1410. Se você quiser falar comigo, é só avisar, Rose, que atender, e a gente põe você aqui no ar para conversar com a gente também, tá bom? Senão elas passam aqui para o estúdio e eu vou estar respondendo. Tem várias questões que a gente está aqui um pouquinho atrasadas até em responder, mas aos pouquinhos a gente vai dando conta, porque hoje eu queria muito estar também falando a respeito de um aspecto bíblico de nutrição. Pois é, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, como que eu devo comer? Eu falei, tá lá na Bíblia. Tão simples, é bíblico. Como diz o Padre Jonas da Obra de Maria, que viajamos com ele, com o Fernando, com o Diácono Nelsinho, numa peregrinação deliciosa. E ele, sempre que falava alguma coisa, a gente comentava outra, ele dizia assim, é bíblico, não é bíblico. Então eu peguei essa frase dele que é muito interessante, depois eu vou falar com vocês, vou mostrar. Mas antes, deixa eu dar uma respondidinha numa questão que deixaram aqui para nós. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. A Márcia Franco de Godoy, da Vila Santa Clara, aqui de São Paulo. Ela deixou aqui uma perguntinha. Ela falou, olha, doutora, eu tomo 2 colheres de sopa de linhaça hidratada em água com 1 colher de café de chia. Chia é aquela sementinha nova que está na moda, né? E suco de uva natural à noite. Quero saber se essa prática é saudável e quais os benefícios para a saúde. Ô, Márcia, tudo ótimo, linhaça muito bom, hidratada, ela fica assim com aquela aguinha que vai parecendo uma gelatina, né? E aquela gelatina, ela tem muita fibra insolúvel, que é muito interessante para o intestino. A chia, que está muito na moda, uns falam quia, outros falam chia, enfim, aquela semente pretinha que tem a vantagem da linhaça, porque a linhaça demora um tempo para hidratar. A chia, em 2 minutinhos, ela fica hidratada e forma aquela mucilagem, né? Aquela, digamos, ela fica bem gelatinosa, né? Bem interessante. E qual a vantagem da chia? A chia é fonte também de ômega 3, mas é um ômega 3 ainda lá no início, porque o ômega 3 é uma família, né? Então, é o início da família ômega 3. Então, você precisa de uma série de vitaminas e de enzimas para transformar depois esse ômega vindo de uma semente naquele ômega que já está prontinho para você lá no peixe, tá? Lógico que o do peixe já está mais disponível numa forma mais eficiente, vamos chamar assim. Mas não que a chia também não traga seus benefícios. É muito boa, sim, para a parte toda intestinal. Inclusive, quando você bate no suco e disponibiliza a sementinha, aí é que disponibiliza ainda mais as fontes de ômega 3. A Gislaine, ela discutia, ela faz uns comentários aqui, que inclusive, Gislaine, eu vou passar lá pro Dr. Roque responder para você, tá bom? Ela diz que mudou o horário de trabalho e quer saber o que seria interessante para ela comer quando chegar em casa antes de ir dormir. Você não me falou se você vai jantar no seu trabalho. Muita gente que trabalha nesses períodos jantam no emprego. Então, caso você chegue em casa para você não ir dormir sem comer nada, uma coisa que eu adoro, eu tenho feito muito em casa ultimamente, eu peço para minha super secretária Tereza pegar maçã, descascar e cozinhar inteira, sem a semente. Eu mando fazer aquele furo no centro, descasco a maçã e cozinho na água inteira. É como se fica aquela maçã cozida inteira. Eu ponho um pouco de canela, fica maravilhosa. Isso é muito bom, inclusive para a parte toda intestinal das suas boas bactérias e parede intestinal, não apenas a função intestinal. Uma outra coisa que é muito gostosa também é você pegar ou uma banana, amassar com um pouco de aveia, ou então
Pega essa banana, coloca no forno com canela, é sempre muito bem-vindo. Como uma fruta nessa forma e sempre acrescente um pouco de canela, que a canela ajuda a diminuir a rapidez com a qual essa fruta vai virar glicose e vai cair na sua corrente sanguínea. Por quê? Porque à noite a gente não tem produção de insulina, porque teoricamente não tem que comer nada, né? A gente tem que estar dormindo. Então, evite de comer coisas muito doces, né? Ou que se tornem e venham a se transformar em glicose durante a noite, porque você não vai consumir isso. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. A Nivaldina Souza Ferreira, de Osasco, ela quer saber onde encontrar biomassa de banana verde para comprar e como fazer o suco de couve no liquidificador. Meus queridos e minhas queridas, biomassa de banana verde tem para vender? Tem, mas é um pecado mortal, sabia? Porque você podia fazer em casa. Ela é barata, mesmo no mercado, pronta para comprar. Mas, gente, vamos aprender a fazer essas coisas em casa. Então, biomassa de banana verde tem a receitinha lá no blog do programa Mais Saúde na TV Canção Nova. Isso, blog pronto, cançãonova.com/mais saúde. Então, blog.cançãonova.com/mais saúde, tem lá eu com o chefe Renato Calef fazendo a biomassa. No dia que você faz a biomassa, você já aproveita, come aquela banana amassadinha com um sal de ervas que a gente também tem disponível no programa para vocês pegarem essa receita maravilhosa e faz em casa. Eu sei que todo mundo tem preguiça, ninguém mais tem tempo, mas vamos readquirir alguns hábitos, né? Esse de fazer biomassa é importantíssimo. Lembrando que não adianta comprar a banana verde no mercado. Você tem que comprar a banana verde que você tenha certeza que a pessoa tirou do pé e trouxe para você. Porque toda banana verde que está disponível no mercado é uma banana verde que já foi aclimatada, já foi ali acelerado o processo de amadurecimento dela. Eu tanto que brinco que lá no consultório eu falo assim: quer me dar presente? Me traz banana verde do interior. Todo mundo tem... não, e é bárbaro, que o pessoal me traz de saco, né? Então é saco de lixo de 100 litros com cachos de banana verde. E é bom porque ela não vai ficando, ela demora muito para amadurecer, então dura. E aí eu posso ter biomassa em casa à disposição. Porque a vantagem de fazer a biomassa em casa é que você pode usar a casca, que é uma fibra excelente. Então, você depois que fez a biomassa, porque você vai descascar a banana e com a polpa você vai bater no liquidificador, etc, né? Mas aquela casca, depois, enquanto você está fazendo a biomassa no processador, você vai colocando as cascas dentro de uma água com um pouco de vinagre. Aí você já bateu, já colocou lá na forminha de gelo para fazer os cubinhos de biomassa, né, congeladinhos, para ficar lá tudo prontinho. Aí você vai pegar aquela casca. Aquela casca, você pega uma tesoura e corta bem fininha. E o que você vai fazer? Se ninguém da casa desconfiar, você vai pôr no meio do arroz de forno, no meio do picadinho, no meio da caponata, porque ela não tem gosto de nada, ela dá volume e parece uma berinjela. Só que com uma vantagem, o intestino vai agradecer. E não é só o intestino, da saciedade, é tudo de bom, gente. Bom, em todo caso, Gisela, não quero, eu quero comprar pronta. Então, tem a Vale Mais Alimentos, vai lá, www.valemaisalimentos.com, acho que é .com.br, tá? Vocês coloquem lá no Google, Dr. Google, que sabe de tudo. Vale Mais Alimentos, eles são os produtores hoje que industrializaram essa biomassa, que pode ser, então, comprada em diversos locais. Então, entrem lá no site do Vale Mais Alimentos e vocês vão ver quais os locais na sua cidade. Aqui em São Paulo, é muito comum você encontrar nas redes do Mundo Verde, né? Que é uma linha que eu não sei se aí fora de São Paulo também tem,
que é uma loja assim de produtos naturais. Geralmente esses produtos naturais, onde você encontra assim produtos de boa qualidade, tem esse produto industrializado congelado. Então eles vendem tanto o congelado polpa quanto o congelado integral, que eles chamam, que é junto com a casca. Mas sinceramente, Nivaldina, vamos fazer biomassa em casa. E você me pergunta sobre o suco de couve no liquidificador. Eu digo, olha, se você puder comprar uma centrífuga, tá chegando Natal. Que tal pedir de Natal uma centrífuga de presente? Pois é baratinha, não tá cara, ela é um pouquinho mais cara que um liquidificador, mas qual a vantagem? A vantagem é que quando você enrola aquela folha de couve na fruta e passa na centrífuga, você extrai muito mais sumo daquela folha, e é aquela folha que tem um monte de nutrientes importantes. Aquele cálcio maravilhoso, absorvível, porque todo mundo reclama, da onde vai vir o meu cálcio? Pois bem, a gente tem cálcio nas folhas verdes escuras. Aliás, lembrem, da onde que a vaca consegue o cálcio que ela põe no leite dela? No pasto. Então, por quê? Porque folha verde escura tem cálcio, e cálcio na proporção absorvível, porque eu preciso de 2 de cálcio para 1 de magnésio, além da vitamina D e mais 24 nutrientes, para botar depois esse cálcio dentro do osso, né? Então, gente, suco de couve é tudo de bom. Uma outra coisa muito bacana da couve. Vocês repararam que quando ela vai ficando mais assim, antiguinha, ela vai ficando meio amareladinha? Não é que ela tá velha, viu? É que a clorofila, que é aquele verdinho, saiu. E aí vocês estão vendo o amarelinho que estava escondido embaixo do verde. Aquele amarelinho é o beta-caroteno. E existem vários tipos de beta-carotenos. Um deles se chama luteína, que é esse amarelinho que vocês veem. Luteína é um nutriente importantíssimo. Tem suplementos feitos com ele para evitar uma coisa chamada degeneração macular, que leva à cegueira. A maior causa de perda de visão em pessoas da terceira idade aqui no Brasil é essa degeneração macular, que quando você tem essa luteína, esse amarelinho, ele pigmenta justamente essa mácula que fica dentro do olho e protege. Então, quando eu tô comendo muita couve, muita folha verde escura, eu, além de tudo, estou melhorando a minha visão. Então, é por isso que nada substitui o alimento como ele está na natureza. Ah, mas e se eu tomar uma vitamina? Você vai tomar a vitamina, mas quando você está comendo comida, ela faz bem. Você veja, a couve, ela vai fazer bem para o teu estômago. Antigamente, os médicos recomendavam suco de couve para úlceras hemorrágicas. Isso são aqueles antigos que vêm me depois contar essas coisas quando eu falo do abençoado suco de couve, né? Sempre vem alguém acompanhado da vovó, de algum parente, que fala assim: nossa, doutora, tô lembrando de um médico lá do interior que dava suco de couve para quem tinha problema de estômago. Pois bem, o suco de couve, ele é maravilhoso para o estômago, ele é maravilhoso, ele é um cicatrizante, inclusive quando você toma de uma maneira geral. Aquele verdinho da couve, toda vez que você olha para o verde, você leia uma coisa chamada magnésio. E magnésio faz muita falta hoje na alimentação do brasileiro. O brasileiro não está comendo mais tanta folha verde escura. Então, o magnésio hoje está fazendo muita falta na alimentação, e o magnésio é importantíssimo. A gente diz que vitaminas e minerais são como que componentes de uma grande orquestra. Então, você tem o violinista, o cara do trompete, o cara do bumbo. O bumbo é um só. Já o violino é uma orquestra de violinos dentro da orquestra. Eu preciso ter uns 4, 5. Mas o bumbo, eu só tenho um. E o cara só vai dar uma bumbada num determinado momento da música. Só que eu preciso dele. Aquele uma vez, de vez em quando. Pois bem, os nutrientes trabalham exatamente como uma orquestra. Cada um tem que ter a quantidade certa, no lugar certo, para a gente ter uma música bonita, que é a nossa saúde. Agora, adivinha quem é o maestro?
Magnésio. Esse magnésio que está exatamente nessa folha verde escura. Então, além do magnésio, eu também tenho no suco de couve, gente, uma coisa extraordinária que é essa luteína, por exemplo, que eu vou falar hoje um pouquinho, né? Que então é importantíssima para pigmentar a nossa vista, a nossa mácula lá dentro e, consequentemente, você estar, então, com essa proteção. É como se você pusesse um óculos escuros dentro do olho, protegendo, tá? Agora, uma coisa que eu tinha descoberto, porque todo mundo fala assim, ai, doutora, que pele, que pele. Eu falo, tudo bem, genética conta 20%, 80% são as nossas decisões de como comer, o que fazer. Então, eu, por exemplo, realmente não tomo sol. Quando vou pro sol, passo protetor. Por isso mesmo que eu sempre estou contabilizando a minha vitamina D, né? Porque vitamina D a gente sintetiza e produz na pele a partir do sol. Então, se eu não tomo sol, tem que tomar cuidado. Mas a gente tem como averiguar. Mas eu tenho certeza que muito da minha pele é indiscutivelmente o suco de couve. E como é que eu descobri isso? Porque todo mundo que começa a tomar o suco de couve chega para mim no consultório e fala, doutora, como a minha pele melhorou. E os homens relatam isso também. Então, gente, não tenha dúvida. E agora a gente tem descoberto que essa luteína, esse carotenoide que a gente estava comentando que tem na couve, ele agora está sendo estudado para a pele. Então, estamos aí. Esse suco de couve maravilhoso. E é por isso, Nivaldina, que eu prefiro que ao invés de fazer no liquidificador, você faça na centrífuga. Porque no liquidificador, quando muito, você vai conseguir tomar uma folha de couve batida. Que aí, como você faz? Você bate a couve com um pouquinho de água, principalmente água de coco, eu acho que combina super bem. Bate, depois você coloca o suco que você quiser e você toma. Mas o máximo que você vai conseguir é tomar uma folha de couve batida. E quando eu faço esse suco na centrífuga, às vezes eu tomo até 3 folhas de suco dessa couve. Então, você consegue ingerir muito mais quantidade. E é um suco excelente para você tomar logo cedo em jejum. Deixa ele entrando assim no seu organismo, dando bom dia para todas as suas células. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Cosma do Jardim das Palmas, daqui de São Paulo, dizendo assim, doutora Gisela, eu tenho problemas com o meu intestino. O único jeito dele funcionar é com laxantes e muito fortes. O que devo fazer? Minha linda, eu falando aqui da biomassa de banana verde, justamente aquela parte da casca da biomassa, quando nós tivemos aqui... Aliás, faz o seguinte, minha querida... vai lá no YouTube, que vocês todos podem estar ouvindo os programas antigos. Eu gostei de um programa, não anotei tudo, tinha uma receita. Vai lá no YouTube, pela internet, coloca lá, Programa Mais Saúde, doutora Gisela Savioli, e põe o tema do programa. Então, coloca lá, biomassa de banana verde. Ouça novamente o programa que foi feito com a dona Heloísa Freitas do Vale, que é a quem descobriu os benefícios da biomassa de banana verde. E como que foi? A história foi muito interessante. Ela contou aqui pra gente, ela estava indo para a fazenda dela lá na Bahia, de repente ela chegou e o pessoal da fazenda disse, roubaram todos os mantimentos. E chegar lá naquela fazenda levava dias, né? E tinha que percorrer o rio, era uma coisa muito complicada. Aí ela se viu sem comida, com um pouquinho de sal e açúcar na despensa. E eis que ela lembrou da história que os antigos comiam a tal da banana verde. Ela foi lá, pegou a banana verde, que tinha a bananeira que não acabava mais naquela região, cozinhou e foi assim que ela entrou em contato com esse alimento maravilhoso. Olha como é que Deus faz as coisas, né? Por isso que a gente nunca tem que reclamar das coisas que acontecem. Foi graças àqueles caras que roubaram os mantimentos dela que ela descobriu a biomassa e pôde fazer
realmente a diferença na vida de milhares de pessoas. Só que aí o interessante é que ela estava ali com aquela banana verde que ela comeu no jantar. No dia seguinte de manhã ela pegou a casca e fez lá um mexidinho, né, com aquela casca. E ela disse que ela tomou como café da manhã essa casca de banana tal, cortadinha, e que ela só foi se dar conta que não tinha almoçado no meio da tarde, porque ela não sentiu fome. Então, aumento na saciedade. E o que ela percebeu? Que o intestino dela, Cosma, que era um horror. Ela disse que ela tinha problemas seríssimos intestinais. Você escute o programa para você ver e ouvir novamente o que ela comenta a respeito dos problemas que ela tinha. Simplesmente com a casca da banana verde, aquilo resolveu. Ela nunca mais teve problema. E você consertando não só a função intestinal, mas você dando alimentos para suas boas bactérias intestinais, elas vão também fazer com que a parede do seu intestino seja mais saudável e, consequentemente, absorva melhores nutrientes. Tanto é que a dona Heloísa comenta que com o passar do tempo, ela tinha uma coisa chamada osteoporose, que é a diminuição da massa de ossos, né, para a idade dela. E com o passar do tempo, melhorando a parede intestinal, melhorando a absorção do intestino, ela melhorou também toda essa parte de absorção de cálcio, porque tem aquele detalhe, a gente tem que tomar cuidado se não está excretando mais cálcio, se está absorvendo cálcio adequadamente. E isso não é só em relação ao que você toma, é também o que você deixa de comer que manda cálcio embora, como por exemplo, muito sal, refrigerantes, cafeína, cigarro. Então tem muita coisa que manda cálcio para fora do organismo. Uma outra coisa que manda cálcio para fora do organismo é quando a gente tem aquela famosa resistência à insulina, que aí a chavinha da insulina não entra direitinho lá onde tem que entrar, ela sobra, vai lá no seu rim e manda seu rim excretar mais cálcio. Então é muito mais profundo do que apenas consumo de cálcio ou não. Mas Cosma, faz o seguinte, começa a fazer uso da biomassa de banana verde, coloca a polpa de um modo geral na sua alimentação. Lembra que eu falei que a gente faz a polpa, depois congela como se fosse em cubinhos de gelo? A gente coloca naquelas forminhas e faz a biomassa e depois coloca ali para fazer como se fosse gelinho de biomassa. Aí você fica lá com o seu saquinho cheio de gelinho de biomassa. Então, por exemplo, vai fazer uma preparação de um arroz. Na hora que você colocou a água, né, que você vai mexer aquele arroz para deixar depois a panela tampadinha para começar a cozinhar, você coloca um daquele gelinho de biomassa e mistura. Você vai ver que vai dissolver. E detalhe, a biomassa não tem gosto de nada, ela pega o gosto do alimento e ela dá volume. Então, a gente brinca e diz que é o maná do século XXI, porque o maná Deus deu, dizendo assim, que cada um ia sentir o gosto quando comesse daquilo que estava com vontade. Nossa, já pensou que bacana? Tô com vontade de comer chocolate? Um maná com gosto de chocolate, só que não engorda? É tudo de bom, né? Então, a biomassa, ela tem esse papel. Então, vou fazer um feijão? Coloco no feijão. Vou fazer um molho de tomate? Ponho no molho de tomate. Vou fazer uma sopa? Ponho na sopa. Então, você vai agregando valor nutricional. Ele é um alimento funcional. Você vai agregando valor nutricional no seu dia a dia. Ninguém em casa precisa saber, porque nossa, adolescente marido às vezes fala assim, não provei e não gostei. Então não precisa falar porque não vai mudar paladar, não vai mudar textura. Coloca e você vai ver como a família inteira vai se beneficiar. Depois eu quero você me dando testemunho, hein? Faz favor de ligar aqui pra gente, tá bom? 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Estou me avisando que eu tenho 2 minutinhos para
2 minutinhos e meio para acabar o programa da rede. Então eu quero aproveitar e mandar um beijo muito querido para o pessoal da Obra de Maria. Estive com eles nesse final de semana. Sábado eu fui para Recife fazer uma palestra que a Obra de Maria fez um encontro, promoveu um encontro muito bacana de todos os magistrados do Brasil, foi lá em Recife, foi um momento delicioso. Eu pude dar o meu testemunho, que falava-se muito sobre nós darmos o nosso testemunho como cristãos, cada um no seu ambiente de trabalho. Foi um momento muito gostoso, matei a saudade do Gilberto, que eu não via fazia tempo, matei a saudade da Salomé também, que eu não fazia muito tempo, a gente só se falava pelo Twitter. Foi, assim, um prazer imenso. Depois voltei correndo domingo para São Paulo, a tempo de ver o meu São Paulo jogar e o Ganso, né? Claro, estrear num tremendo 3-1 que nós ganhamos, né? Eu tô vendo... Eu tô vendo gente aqui que não é São Paulino aqui no meu estúdio. Não, tem um que diz que não é nada. O outro aqui fez careta. Ai, santista que nem o Felipe, né? Tá. A gente fica sabendo do time do pessoal... né? CRB da onde? De Alagoas. E aqui em São Paulo você não torce pra ninguém? Tem que torcer pro São Paulo. É só alegria. Você vai ver o Dr. Rock sábado falando. Gente, lembrando, né, que o Dr. Rock Savioli todo sábado tá aqui com vocês, do 12h30 a 1h30, ele que tem o programa inteirinho na rede. Bom, meus queridos e queridas, eu espero por vocês amanhã. Amanhã eu vou estar recebendo a doutora Laurici para a gente continuar aquele tema maravilhoso sobre preparar o nosso organismo para uma gestação, para gerar crianças mais saudáveis e uma população mais saudável. Mas eu continuo aqui com você pela Rádio América, então você pode estar continuando assistindo, ouvindo através da internet no blog.cançãonova.com/América. Estamos apresentando Mais Saúde. Rádio América. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Confira agora PHN com Dunga, um convite à santidade para jovens e adultos. Nós não sabemos os graus de dificuldades para o cumprimento de uma promessa, mas dentro do casamento nós sabemos os graus de dificuldades. Dormimos com essa pessoa, trabalhamos com ela, pagamos as contas juntos, sabemos o que é acordar ao lado dela, seja ele ou seja ela, às 3 da manhã, mas onde está aquele homem todo barbeado, bonito, cheiroso, penteado? Onde está aquela mulher? Por quê? Porque acordamos e vemos o estado que ele se encontra. Não vou dizer nem que ela se encontra, para não ser muito delicado com as mulheres. Então nós sabemos os limites, nós sabemos o que ela teve que vencer, nós sabemos o sacrifício que ela teve que fazer para então cumprir a nossa promessa, a promessa feita a nós. Você conferiu PHN com Dunga. Na programação da Rádio América você encontra o conteúdo preciso para o seu dia a dia. Levamos a você a Santa Missa, as metas e desafios do projeto Dai-me Almas. Somos um povo de louvor, já te louvamos pelo 100%, já te louvamos pela tua providência na Canção Nova. As novidades sobre a Canção Nova e a sua paróquia. Você fica por dentro dos lançamentos da música católica e da movimentação de jovens em todo o Brasil para a Jornada Mundial da Juventude 2013. Prepare-se para a JMJ 2013, vem muita coisa boa por aí. E a sua noite fica mais completa com uma formação humana e espiritual sobre família. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, com toda a dignidade. Continue ligado em nossa programação. Estamos na 4ª semana do projeto Dai-me Almas. Estamos na 4ª semana de novembro e nesta reta final do ano de 2012, a Canção Nova conta com você para virarmos o ano sem dívida. Vamos em frente! Tudo que a Canção Nova leva, esperança, alegria, fé, a Canção Nova conta com você. Não queremos virar o ano com dívidas. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. O 100% depende de você. A Canção Nova estar presente aqui, a Rádio América, é algo maravilhoso. Se nós quisermos uma sociedade nova, nós precisamos de uma igreja renovada. E essa igreja renovada vai se alargando à medida que a gente também vai divulgando o que promove essa evangelização.
Eu, Padre Adriano Zandoná, da comunidade Canção Nova, quero visitar a sua casa, levando de presente para você uma imagem de Nossa Senhora das Graças, para abençoar o seu lar e a sua família. Por isso, não perca tempo. Você sócio da Canção Nova, novo sócio, você que contribuiu neste mês de novembro, participe da nossa programação e responda por que você ajuda a Canção Nova. Obrigado por fazer parte desta família. Todo domingo, 9h30 da noite, buscai as coisas do alto. Com Padre Vicente, da comunidade Betânia. Sintonize. América. 12h30. Jornada Mundial da Juventude. Centenas de nacionalidades misturadas, vivendo um forte momento de fé. Sean voluntarios peregrinos, pero que esto solo pasa una vez en la vida y que se vive siendo de tu propia ciudad de una manera muy especial. La próxima Jornada Mundial de la Juventud en el 2013 será en el Rio de Janeiro. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. América. Estamos apresentando Mais Saúde. Sempre quando eu entro aqui para São Paulo, chegam os e-mails do pessoal da rede. Então, gente, eu já pedi para darem para a Jéssica responder para vocês, que amanhã eu vou estar respondendo no programa. Logo amanhã, as primeiras respostas vão ser as dos e-mails que eu recebi agora nessa primeira parte do programa. Mas você pode, aqui de São Paulo, tá ligando bem facinho, né? Somos então uma ligação local. Tô esperando a sua dúvida, sugestão e pergunta. 0 Operadora 11 2039 1410. O telefone da América. E aí fica sempre aquela pergunta: doutora, mas o que a gente tem que comer se não vai comer isso, aquilo outro, que a senhora diz que não é bom para a saúde, e esse bando de produtos industrializados? Eu digo, como diz o Padre Jonas da Obra de Maria, é bíblico, gente. Pega lá a palavra, vamos lá, todo mundo com a Bíblia na mão. Na primeira página da Bíblia, no Gênesis, vejam só. Se vocês seguirem como foi que Deus colocou as coisas para nós no planeta, como é que ele foi criando e fazendo, vocês vão ver que está tudo muito certinho. Olha só. Então, ele no primeiro dia fez lá o dia que chamou dia, noite, fez a luz, etc e tal. Depois ele fez o firmamento no segundo dia, né, para separar o céu da terra, aquela coisa toda. No terceiro dia, olha só como é que tá aqui. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde, depois a manhã, e isso foi no terceiro dia. Então, gente, primeira coisa que Deus fez foi o quê? Legumes, verduras e frutas. Então, esse é o alimento que tem que ser a prioridade e em maior quantidade na nossa alimentação. Tá muito claro, certo? Aí depois teve o quarto dia que ele fez outras coisas, né? E no quinto dia, Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem sobre a terra, debaixo do firmamento do sol, as aves. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas segundo suas espécies, e todas as aves segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom.
Deus os abençoou e disse: frutificai, disse ele, multiplicai-vos e enchei as águas do mar e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde, depois a manhã, isso foi o 5º dia. Gente, é tão claro. Deus criou primeiro os peixes e depois as aves e os ovos, claro, né? Então, primeira coisa que a gente tem que comer muito, legume, verdura e fruta. E depois, qual é o tipo de proteína que temos que comer em primeiro lugar? Peixes. E é o que a gente menos come, certo ou errado? Quantas vezes por semana você come peixe? Quando muito, uma refeição, uma vez por semana. Lembre que almoço e jantar em uma semana são 14 refeições e você come uma única refeição desse alimento que deveria ser a maior parte da proteína ingerida. Depois dela vem o quê? As aves, né? Então, as aves e, consequentemente, os ovos. Lembrando que ave não é só frango. Tem a galinha de Angola, tem pato, tem marreco, enfim, tem codorna, tem um monte de bichinho. Então, as aves, uma grande família, né? Que você também pode estar, dependendo de onde você mora, não consumindo apenas frango e frango de granja. Lembrando que o frango caipira é tudo de bom e lembrando que o ovo caipira melhor ainda. Bom, aí, quando foi que Deus fez o resto dos animais? No dia seguinte. Aí sim, no dia seguinte, que foi o último dia que ele fez as coisas, aí sim ele disse: produza a terra seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, enfim. Aí é que ele fez o boi, o cabrito, enfim, o cordeiro. Aí é que ele fez o restante, né, das proteínas de origem animal. Então, gente, brincadeiras à parte, realmente é essa que deveria ser a sequência da nossa alimentação. Muito legume, muita verdura, muita fruta, tá? Isso a base da nossa grande alimentação, seguido de proteína. Lembrando de comer muito mais peixe e vamos falar um pouquinho dos peixes. Qual é o melhor peixe? Preferencialmente peixes de tamanho pequenininho. Por quê? Porque o peixe de tamanho grande, ele come um peixe menor, que come o outro menor, que come o outro menor, eles são predadores, certo? E na camada terrestre, lá mesmo no fundo do mar, existe mercúrio. Mercúrio é normal você ter, então, essa contaminação pequena por mercúrio nos peixes. Só que aquele peixe que não come nenhum peixe, ele tem muito menos mercúrio do que aquele peixe grande que come o menor, que come o outro, todo mundo contaminado de mercúrio, concorda? Ele vai ter muito mais contaminação. Então é por isso que a gente diz que quanto menor o peixinho, mais saudável ele é. Então, tem um peixe que eu canso de falar, quem acompanha o programa Mais Saúde, rádio, TV, não cansa de me ouvir. Sardinha. Gente, sardinha é tudo de bom. Sardinha é fonte de ômega 3. É um peixe pequenininho, não é peixe de cativeiro, ninguém fica criando sardinha. Elas são pescadas no mar, quer dizer, não fica aquela coisa de que nem o salmão que a gente pega e hoje tem um salmão de cativeiro que a gente fica dando comida para ele, ração. Tudo bem, agora a ração não é mais com corante, é com beta-caroteno, mas eu não sei se esse salmão de fato tem ômega 3, porque para ter ômega 3 ele precisaria comer algas, e não vejo esse tipo de algas sendo dada para eles, né? E consequentemente também uma temperatura bem baixa para que ele pudesse desenvolver na gordura dele esse famoso ômega 3. Então, sem entrar em discussões, a gente vai colocar o quê? Que pelo menos a sardinha, eu tenho certeza que ela tem ômega 3. E aí, como que você pode fazer a sardinha? De diversas formas. Existe a receita da sardinha escabeche feita na panela de pressão. Entra lá no blog
blog.cançãonova.com/mais-saúde. Então, lá no blog você tem a receita para você fazer essa sardinha na panela de pressão. E fazendo na panela de pressão, eu faço assim, no dia que eu faço, eu sirvo inteira, porque ela fica bonitinha, ela fica inteirinha. Você compra ela congelada, ela vem com um rabinho e vem tirada a barrigada e a cabeça, né? Eu fico com um rabinho lá para colocar bonitinha na panela de pressão. Depois eu tiro e aí o que eu faço? Eu não tiro a espinha dela, porque essa espinha se torna fonte de cálcio. E do jeito que você faz na panela de pressão, você praticamente derrete aquele cálcio. Mas depois que eu sirvo a sardinha escabeche inteira, eu no dia seguinte, o que eu faço? Eu passo pelo processador, depois eu passo pela peneira e faço um belíssimo patê. E aí sim, eu acondiciono em embalagens menores para congelamento, porque aí isso daí demora muito mais tempo para você consumir. Aí você pode usar na sua tapioca esse patezinho de sardinha, você pode pegar e fazer do seu lanche. Tem milhares de formas de você estar consumindo isso, tá? Forrar o sanduichinho, que não precisa ter pão com glúten, você pode sim estar fazendo um pão sem glúten e usar esse recheio desse sanduíche de sardinha, que é uma delícia. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Então, biblicamente, nós vimos que no terceiro dia o Senhor fez a terra produzindo plantas, ervas que contenham sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo sua espécie e o fruto que contém a sua semente. Então, nossa prioridade na alimentação, gente, legume, verduras e frutas. Aí, ele pula um dia, no quarto dia ele fez outras coisas e no quinto dia, então, primeiro povoou os mares com toda a sorte de peixes, né? Então, vamos sempre também estar privilegiando o peixe de tamanho pequeno. E outra coisa, gente, não é porque eu estou falando da sardinha que só vai comer sardinha, né? Tem muitos peixinhos de tamanho pequeno que são maravilhosos e você vai fazendo o quê? Rodízio. Aí depois, no mesmo dia, ele fez as aves. Lembrando, aves não é só frango, pelo amor de Deus. Você tem pato, você tem codorna, você tem o marreco. Você tem um mundo, é uma família, tá? Olha que bonitinho, então. É muito gracioso tudo. Deus não é monótono. A gente não pode ser monótono com a nossa alimentação. Lembrando que faz parte da família das aves você também estar consumindo ovos. Ovos importantíssimo. Eu já escrevi um artigo na revista Canção Nova, acho que foi até do ano passado já. Já foi ano passado que eu escrevi. Mostrando que esse negócio do ovo ser vilão acabou, hein? O ovo foi banido da alimentação porque tinha muito colesterol, aquela coisa toda, mas a gente viu depois que não é o colesterol da alimentação que é responsável por aquele horror de colesterol que a gente vê nas pessoas. Claro, existe até 30% do que você consome pode ser responsável pelo aumento do seu colesterol, mas é só 30%. Então, realmente, a gente vê que essas pessoas que têm um colesterol alto demais, o problema não é alimentar, o problema é genético. E essas pessoas precisam fazer uso de medicação. Mas olha que interessante. O que os artigos científicos mostram é que até 2 ovos por dia, 2 ovos inteiros, você não tem aumento no perfil lipídico. Isso é informação da doutora Tânia Martinez, que é a maior lipidóloga que tem aqui no Brasil, uma pessoa maravilhosa que já esteve aqui no programa Mais Saúde, inclusive falando de colesterol. E essa informação, eu lembro que quando ela me passou, eu anotei e passei para frente. Então, o que eu recomendo? Pelo menos um ovo por dia, gente. Um ovo por dia, preferencialmente do ovo caipira. Por quê? Porque a galinha que cisca, a gente não tem aqui, né, barulhinho da galinha ciscando, né? Mas a galinha que cisca, essa galinha, ela tá colocando no ovo dela
muito mais nutrientes do que uma galinha que não cisca. Porque quando ela cisca, ela está bicando não só a minhoquinha do chão, mas ela está comendo uma série de componentes presentes no solo. Então, o ovo da galinha caipira, muito saudável. Vocês façam de tudo para conseguir. Vocês têm alguns ovos orgânicos, ovos caipira, que você encontra hoje no supermercado. Tem uma marca chamada Corim, parece isso aí o Pavarotti lá do Diácono Nelson Correia, né? A marca Corim é uma marca de frangos, ovos e inclusive carne suína que são orgânicos. São pessoas, assim, muito sérias, fazendo um trabalho muito bonito no mercado, e eu sempre recomendo, tá? Porque são aves que não têm antibiótico, não têm hormônio. Então, digamos assim, como deveria ser a nossa agricultura habitual. Então, os ovos da Corim também são ovos muito bons, daquele Yamaguchi. Tem uns ovos bons, mas olha, se você puder ter sua galinha, nada melhor, né? Tudo de bom. Então, um ovo todos os dias. Se você não vai fazer esse ovo mexido de manhã, você pode sempre incorporar numa panqueca, num bolo, numa preparação. Agora, gente, sabe um lanche que eu amo de paixão? Ovo cozido. Vocês lembram que antigamente a gente encontrava nos bares ovo cozido? Hoje não tem mais, né? Porque aquele ovo cozido tem uma vantagem. Se você cozinhou o ovo e não tirou da casca, e você tá com o ovo totalmente bem seladinho, sem nenhuma rachadura, ele pode ficar até 12 horas fora da geladeira. Então, é também muito interessante como lanchinho para você mandar para criança em acampamento, porque ele vai de manhã cedo e só vai comer à tarde, né? Mas ele tem que estar todo fechadinho dentro da casca. Quer dizer, já vem com a embalagem pronta, né? Tudo que é da natureza, super bem-vindo. Então, gente, ovo no final da tarde também eu gosto muito, porque é uma fonte de proteína e tem uma gordura que é muito interessante, porque alimentos que tenham gordura, quando você os come e ele cai no intestino, ele estimula a produção de um hormônio que, quando cai na corrente sanguínea, vai lá no seu cérebro e produz saciedade. Então, comer algo que tenha uma gordura do bem, então o quê? O ovo que eu gosto, um açaí, ou também, sabe o que? Coco. Eu gosto muito daquelas lascas de coco seco, mas o coco de verdade, né? Aquele pretinho que você quebra em casa e tira aquela carninha branca. Aquele coco é muito bem-vindo como lanche da tarde, porque também tem uma gordura e uma gordura do bem. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Lembrando, sexta-feira, depois daqui do programa Mais Saúde pela rede e a rádio aqui América, você, 1h da tarde, desligou o rádio, quer dizer, não desliga, só abaixa um pouquinho e vai rapidinho para a TV Canção Nova, porque tem o programa Mais Saúde na TV, sempre com temas interessantíssimos. Ai, mas não dá para eu assistir. Não tem problema. Vai lá no blog.cançãonova.com/mais saúde, e você tem todos os programas da TV disponíveis no vídeo. Isso é uma maneira muito interessante de você estar mandando dicas para os seus amigos pelo e-mail, pelo Facebook, pelo Twitter. Falando em Twitter, estou esperando também você me seguir, tá? @Gisela Savioli, e o Dr. Rock é @Dr. Savioli. Porque assim, você falando, olha, vai ter um programa super interessante que vai falar de agricultura orgânica, vai dar uma receita de biomassa de banana verde. Não, é um programa falando de chás, um monte de coisa interessante. Você, além de estar divulgando o programa Mais Saúde, você está divulgando a comunidade Canção Nova. E é uma maneira das pessoas, agora que a gente tem, né, através da internet, agora a gente tem um canal 3 da NET, passando a comunidade, né, a TV Canção Nova. Isso é uma maneira de você estar divulgando a comunidade e, consequentemente, estar
ajudando na evangelização. Porque aquele seu amigo, aquela sua amiga vai começar a ouvir o programa Mais Saúde, mas de repente vai querer saber um pouco mais sobre aquela TV. O que é essa TV Canção Nova? Começa de repente a sintonizar e de repente tem lá uma palestra, um programa interessante, como são os programas do professor Felipe Aquino também, o Direção Espiritual com o padre Fábio de Mello, que é uma bênção e que eu vejo o quanto as pessoas das mais diversas denominações assistem. São esses programas que acabam tocando as pessoas que passam a assistir mais a Canção Nova e de repente são mais tocadas e passam a ter o seu encontro pessoal com Deus. Então, gente, isso é muito importante, tá? E é um belo veículo que você pode usar, uma bela ferramenta. E olha cá, gente, estamos pertinho do Natal, hein? Já um mês do Natal. E Natal, presentes também, vamos procurar dar presente que evangelize, não só na área espiritual, mas evangelize também na área da saúde. Então, nós temos aqui o livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, o Escolhas e Impactos, Gastronomia Funcional, tem o meu livro de testemunho, O Filho da Fé, tem toda aquela lista de livros do Dr. Roque. Especialmente eu vou sugerir que neste mês de dezembro vocês presenteiem com o livro Milagres que a Medicina Não Contou, todos eles disponíveis pelo Departamento Davi, lá no 0 Operadora 12 31 86 2600. E o que você está fazendo comprando pelo Departamento Davi? Você está ajudando no projeto da M-Almas, você está ajudando a que nós consigamos chegar na campanha do 100%, 100% que o mês passado, com a graça de Deus, alcançamos, e que, se Deus quiser, este mês de novembro nós também vamos alcançar. Vamos fazer o nosso algo a mais, vamos sugerir a compra dos livros. Eu sempre falo, pode comprar meus livros em qualquer lugar, qualquer livraria secular, livraria católica, mas se possível, compre através da comunidade Canção Nova. Você pode comprar pelo Departamento Davi, você pode comprar pelo Porta a Porta, você pode comprar nas livrarias da comunidade Canção Nova. O importante é adquiri-los através daqui, para você poder também fazer o seu algo a mais. Então, nesses próximos 4 minutinhos que vão terminar o programa Mais Saúde de hoje, lembrando que sábado, nós temos Dr. Roque aqui ao vivo, do 12h30 a 1h30, pegando não só a rede, mas toda aqui a região de São Paulo, Cotia, né? Esse pessoal todo querido, que o Dr. Roque sempre manda um beijo muito gostoso, pessoalzinho lá dele de Cotia, né? O pessoal também sempre mandando aqui perguntinhas, tal. Lembrando também que outro dia eu fiz aqui um anúncio tão simpático de uma escola, né, que tem cursos gratuitos em Cotia para moças, né? E eu tô aqui sem as coordenadas no estúdio, depois eu vou pedir para a Jéssica, deixa sempre o e-mail deles, que eu pedi para deixar, para a gente sempre estar divulgando, porque ele realmente vale a pena, são cursos gratuitos que tem na parte de hotelaria, viu? Muito interessante. Então, o pessoal de Cotia tem essa escola do Moinho, né? Depois a gente vai estar divulgando um pouquinho mais. Amanhã eu estou recebendo novamente aquela minha colega nutricionista funcional, a doutora Laurici Madi. Doutora Laurici, que entende tudo de ciclos da vida. casadomoinho.org.br, gente. Depois eu vou pedir para deixar também aqui as coordenadas e explicar para vocês direitinho. Amanhã eu faço isso com mais calma, tá? Mas a doutora Laurici, ela virá amanhã, minha convidada. Nós começamos falando sobre a importância de você, antes, quando estiver pensando em ter um bebê, como que você deve cuidar do seu corpo. Você viu que ela falou no programa passado que a gente tem que, com 1 ano de antecedência, começar a se preocupar. Não só a mulher, mas o homem também. Então, lembrando que você pode, nesse período,
está ajudando o seu bebê a ter uma saúde melhor, a evitar determinadas doenças que elas sejam expressas já na vida, enfim, quando ele estiver crescendo, adolescente ou até adulto, dependendo de como você gestou essa criança. Então, olha que coisa mais bonita, isso nós chamamos de programação metabólica. Então, nós vamos começando com programas falando de gestação, depois de amamentação, depois vamos falar da alimentação dessa criança nos vários momentos do seu crescimento. Vamos depois estar falando sobre o adolescente que hoje está comendo tão mal. Lembrando que é na adolescência que nós fazemos o nosso pico de massa óssea e que depois nós temos que ter uma boa reserva para quando chegarmos numa fase já mais velhos, começarmos essa perda que é natural, né? A gente vai diminuindo a massa óssea, mas tem ali uma programação para isso. E o que a gente vê hoje? Uns adolescentes que estão consumindo cada vez menos alimento de verdade e comendo cada vez mais porcarias e tomando refrigerante até no lugar do que água. E essas bebidas gasosas fazendo com que você perca ainda mais cálcio. Queridos e queridas, esse foi o programa Mais Saúde. Foi um prazer imenso ter falado um pouquinho com vocês e passado um pouquinho da nossa experiência em nutrição. E eu espero por vocês amanhã, aqui, novamente na Rádio América. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Você confere agora Pra Ver a Vida Acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. Quantas vezes, Salete, eu escolhi a solução mais acertada. E era acertado mesmo, e era de coração. Mas ele acabou me protegendo, não me expôs na minha comunidade, não me expôs ao público. Por que vamos fazer a coisa certa? Porque a gente põe a cabeça pra funcionar e nós já somos crescidos, ninguém é mais burro, a gente tá um pouquinho mais inteligente e a gente escolhe a mais acertada. Você e eu, Salete, sabemos muito bem o preço que a gente paga por não optar pela solução divina. Salete, Deus tem para você, para mim, mais do que soluções acertadas. Deus tem soluções divinas. Para você também, Geraldo. Você também, viu, querido? Deus tem soluções divinas para a sua vida. E não perca tempo, não percamos tempo. Meus irmãos e comunidade, nosso Senhor tem para nós solução divina. Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. Na programação da Rádio América você encontra o conteúdo preciso para o seu dia a dia. Levamos a você a Santa Missa, as metas e desafios do projeto Dai-me Almas. Somos um povo de louvor, já te louvamos pelo 100%, já te louvamos pela tua providência na Canção Nova. As novidades sobre a Canção Nova e a sua paróquia. Você fica por dentro dos lançamentos da música católica e da movimentação de jovens em todo o Brasil para a Jornada Mundial da Juventude 2013. Prepare-se para a JMJ 2013, vem muita coisa boa por aí. E a sua noite fica mais completa com uma formação humana e espiritual sobre família. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, com toda a dignidade. Continue ligado em nossa programação. Estamos na 4ª semana do projeto Dai-me Almas. Estamos na 4ª semana de novembro e nesta